Olá, tudo bem? Eu sou Deise Matos, psicoterapeuta. Vou estar fazendo uma imersão de 7 dias para vocês. Tem um grupo de WhatsApp fechado, onde você vai ficar lá um ano recebendo conteúdos. Durante 7 dias eu vou estar entregando para vocês todo o conteúdo sobre depressão, ansiedade. Na verdade, tem N coisas que vamos falar durante todo o ano. Eu até grifei algumas aqui para que você pudesse entender um pouco do meu trabalho. Então, olha para você ver. São doenças, transtornos. Por que a pessoa adoece, tá? Muitas vezes a doença está na mente, mas ela, depois de muito a mente lutar com você própria, para identificar qual é a causa, porque você começa a sentir sintomas onde? No seu corpo. Às vezes é uma dor de cabeça, uma tonteira, enjoo, é vontade de chorar, é dores no corpo inteiro. E você não sabe a causa daquilo. Vai no médico e não descobre a causa. Muitas das vezes, isso é sobre sua saúde mental, tá? Muitas vezes vem tudo do seu neurotransmissor. Então vamos lá, vamos dar diagnóstico nesse um ano de grupo que nós estamos fazendo, mas durante esses 7 dias de imersão eu vou estar falando muitas coisas também. Vamos falar do transtorno de neurodesenvolvimento, espectro, esquizofrenia, transtornos psicóticos, transtornos bipolares e relacionados a ele, transtornos depressivos, pré-menstrual, ansiedade, obsessivo, tem o obsessivo compulsório e tem também aquele que é o obsessivo onde a pessoa não responde a tratamento com remédios, tá? Então ele já é psicossomático. Temos obsessivo compulsivo, que é o TOC, a pessoa não obedece, ela não consegue obedecer aos pais, aos professores, a nenhuma regra. Tem o dismórfico corporal, nós vamos tratar também. Eu faço uma análise corporal com as pessoas, é onde fala que o corpo explica. O corpo, o seu formato do rosto, o formato do seu corpo inteiro, ele vai identificar muitas coisas respectivas a você. Você vai começar a entender por que eu ajo daquela maneira. Por que quando alguém grita comigo eu fico dessa forma? O seu corpo vai explicar quem é você. Vamos ter também aqui alguns traumas, estressores, apego reativo, social, pós-traumático, sobre estresse, pessoas que trabalham fora, pessoas donas de casa que trabalham dentro de casa e já estão no estresse total, ok? Interação social desinibida, é aquela pessoa que vai para as ruas e ela se acha o centro. Tem gente que fala assim, por que você não coloca a melancia na cabeça? Mas isso é mental. Às vezes a pessoa não quer aparecer. É o jeito dela de se mostrar. Vamos falar também de sintomas somáticos, transtornos relacionados, os psicossomáticos, os ansiedades de doença, conversão, neurológico, funcional. Vamos ter alimentares, tá, gente? Muito transtorno alimentar, a pessoa que come demais, engorda demais, ou a pessoa come, depois vomita. Ingestão de alimentos, anorexia nervosa, tem a anorexia doença e a nervosa. Vamos falar de bulimia, compulsão alimentar, transtorno de ruminação, eliminação, escoprese, sono-vigília, insônia, é o que muitos hoje estão sofrendo, praticamente 70% da população está sofrendo com insônia e depressão, gente. Transtornos respiratórios do sono, ritmo circadiano, disfunções sexuais, desejo sexual hipoativo, excitação sexual feminina,
vários tipos de transtornos com a sexualidade, tá? Homens que ejaculam muito rápido, ou demoram demais, ou não conseguem. Total disfunção sexual. Disforia de gênero em criança e em adulto. Elas têm dois contextos aí, tá? Tem para adolescente e tem para o adulto e para criança. Controle de impulsões de conduta, opositivo desafiador, substância de transtornos ativos. Substâncias são drogas, vícios, muita ansiedade, por isso leva aos vícios. Às vezes muita depressão leva ao vício. O transtorno do uso do álcool, do cannabis, sedativos. Então, gente, nós vamos falar de... Gente, mas é muita coisa, é muita coisa. Doença de Alzheimer, delírios, neurocognitivo maior, o leve, são dois também, o vascular, o Parkinson traumático, o induzido, tá? Transtornos de personalidades, esquizoides, antissocial, histriônica, personalidade dependente compulsivas, transtorno de paralíticos, exibicionistas, fronteiristas, feitiço, travetismo, sadismo sexual, transtorno de masoquismo sexual, pedofilia e vários, gente, são vários transtornos. Eu sei que toda essa informação é um pouco ruim, é um pouco chata no início de falar sobre todas, mas você precisa entender o que nós vamos abranger em todo o nosso grupo durante este ano, ok? Nós vamos falar também das emoções, que são o quê? Medo, raiva, tristeza, nojo, ansiedade, angústia, culpa, vergonha, frustração, decepção, insegurança, ciúmes, inveja, ressentimento, ódio, irritação, impotência, desamparo, solidão, abandono, humilhação, desespero, desânimo, desprezo, rejeição, desvalorização, pânico, terror, hipervigilância, congelamento emocional, apatia, dissociação, entusiasmo, orgulho saudável, contentamento, bem-estar, alívio, encantamento, inspiração, autoconfiança, clareza, sentido de propósito, motivação, vitalidade, plenitude, liberdade emocional. Gente, tudo isso que eu falei, mais algumas outras coisas, são emoções. Existem as emoções ativas e as reativas, as que são boas e as que são ruins, tá? Nem tudo, vamos supor, a tristeza, nem toda tristeza é ruim, porque às vezes se ela for ativa é ruim. Tristeza ativa te causa uma depressão, uma tristeza reativa. Eu recebi uma mensagem, eu recebi alguma coisa, uma notícia ruim, fiquei triste ali na hora, ok. Isso aí é sinal que você está reagindo a uma situação. Então nós vamos falar de muitas coisas, o que é bom, o que é ruim. Às vezes a alegria demais não é boa, às vezes a alegria é boa. Então quando ela é boa, quando ela é ruim. Vamos falar de todas essas emoções, vamos explicar algumas delas. E durante esses 7 dias não dá para falar de tudo, mas dá para abranger os especiais, o que a gente mais tem ouvido, que é depressão, ansiedade, né? Fobia, transtornos, TDAH, essas coisas vai dar pra gente falar nesses 7 dias, tá? E fazer algumas hipnoses, tudo relacionado com o que a gente for falar. Porém, durante todo o ano, você que está nesse grupo, você vai ficar todo o ano, né, sendo fiel. Toda semana eu vou estar lançando algum ensinamento, algum curso, algum estudo, e você vai se encaixar. Se você falar assim, Deise, eu não tenho ansiedade, eu tenho só depressão. Ok, se você não quiser ver o estudo da ansiedade, passa para alguém que precisa. Ou peça para alguém entrar no grupo, né? Vamos nos ajudar durante todo esse tempo. Então é isso. Aqui vai falar sobre todos os nossos tratamentos, tá vendo? Que não dá para falar tudo agora, para que também não fica maçante para vocês.
Temos também, eu vou começar a falar também, porque nós vamos falar sobre saúde básica. Então, todos os órgãos, eu não vou dizer como eles funcionam, porque isso aí vai durar, né, mais de 5 anos de estudo. Mas nós vamos falar algumas coisas, gente, como que você vai cuidar do seu coração, do seu pâncreas, do seu rim, como que você vai cuidar do seu estômago, do seu intestino, gente. A mente, ela vai ter hormônios, nós vamos estudar isso, os neurotransmissores, mas no seu intestino também. O seu intestino é o seu segundo cérebro. Ele é muito, muito importante. Se o seu cérebro estiver ruim, você vai adquirir doenças físicas. Se o seu intestino estiver ruim, você vai adquirir também muitas coisas na mente. Você vai ter esquecimento, é onde vem Alzheimer, é onde vem depressão e outras muitas coisas. Então, nós temos que estar com a mente saudável e o intestino saudável e todos os órgãos. Então, aqui a gente vai falar sobre melatonina, serotonina, adrenalina, conversora, dopamina, noradrenalina. Gente, é cada informação maravilhosa que você vai trazer para sua vida. É muito bacana. Tem a grelina, gastrina, secretina, é muito ina. Tecido ósseo nós vamos falar, lógico que eu não vou falar de todos os ossos, não vou dar os nomes, mas eu vou dizer como você pode ter uma boa postura, como você pode tirar um pouco da dor de coluna, bico de papagaio, hérnias de disco, entendeu? Transtornos, doenças, disfunções emocionais, funcional, disfuncional, contaminação, como ela se instala, os traumas emocionais, traumatização, a inflamação do seu corpo. Gente, tem pessoas que não emagrecem, ela faz de tudo e não consegue emagrecer. Por quê? Porque o corpo dela está inflamado. Muitas das vezes você alimenta bem, você dorme bem, você faz exercício físico, mas você está tendo perdas de memória, está tendo alguns colapsos. Peraí, o que eu estava fazendo? Peraí, onde que eu deixei isso? Você está com perdas de memória, são minúsculos que vai dando aquelas perdas e não é nem perda de memória, depois você lembra de novo, mas até você se lembrar, entendeu? Isso causa um transtorno, isso começa a te dar uma evolução cognitiva que você vai começar a achar até que tá com Alzheimer. E não é, às vezes é só falta de informação de como usar seu cérebro, aonde, quando e qual a função, qual a vitamina que você pode tomar para melhorar cérebro, melhorar unha, cabelo, pele, entenderam? Então nós vamos estar trabalhando tudo isso que eu falei, mais algumas coisinhas, igual eu anotei aqui. Vamos falar sobre as amizades, relacionamentos tóxicos, rede social, como que uma criança está recebendo, porque, gente, tudo começa na infância. De 1 a 7 anos. Principalmente você, mãe, pai, que está nesse grupo, que está no YouTube, vai ver, vai assistir, e você tem uma criança que está de 1 a 7 anos, até 10 anos, mas de 1 a 7 anos é primordial você explicar, você agir com a criança de uma forma com que ela não venha ter transtornos compulsivos, transtornos de vício, choro demais, intestino irritável, isso tudo causado pela infância, tá? Depressão causada pela infância, muitas coisas, gente, fobias, pessoas sexomaníacas, fibromialgia, é o que a maioria hoje do brasileiro, eu não vou dizer do mundo não, porque o mundo tá passando por isso, mas vamos falar do Brasil. Foi diagnosticado aí em 34% da população brasileira com fibromialgia. Mas só tem isso? Não, tem mais pessoas, porque foram diagnosticadas. Tem as que não são diagnosticadas, tem as que não sabem o que tem ainda. Então,
dizem que até em 2035 é perigoso 80% da população estar com fibromialgia. E eu vou explicar o que é uma fibromialgia, você não tem noção. Se livra disso agora. Você que pode, você que quer, porque eu vou te falar, só não faz terapia quem não quer, porque pagar R$ 27 para fazer esse tanto de terapia, 1 ano, e ter esse tanto de conteúdo é porque você não quer. Internet tem muitas informações, nem todas vão te dar técnicas, vão te dar soluções, vão te falar sobre o problema, mas não como sair dele. Então, neste grupo, nós vamos falar o problema e como sair dele, tá? Então, se você ainda não entrou, fala nos comentários. Eu vou pedir para você uma ajuda também, gente. Tudo que eu passar para vocês, compartilhe com as pessoas, né? Passa o meu WhatsApp para as pessoas. Vai no YouTube, se inscreve no meu canal, porque quanto mais você se inscreve, mais inscrito, mais o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e vai repassando. Aí eu consigo fazer mais, passar mais. Quando você tem o incentivo do outro lado, o que você precisa fazer? Você precisa se inscrever, deixa um comentário que seja assim, ó, muito obrigada por esse conteúdo. Ou respondo o que eu estou perguntando. Às vezes eu faço perguntas, eu fico sem respostas. Então você vai desanimando. A gente precisa estarmos o quê? Juntos, unidos, para que a gente possa também ter motivação para ensinar vocês, ok? Hoje nós vamos falar, para não ficar muito grande o vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a neuropatia. Né? Vou falar, a gente não vai conseguir entrar no assunto todo, porque é muita coisa, mas nós vamos falar como as pessoas adoecem. Gente, quantas pessoas estão doentes ao nosso redor, ou dentro da sua casa? Toda família tem uma pessoa, 2, 3, 4, 5 parentes, ou irmãos, ou pai e mãe que estão doentes. Se não está doente mentalmente, está doente no físico. Mas por quê? Nós vamos hoje falar assim um pouquinho do que está acontecendo com a gente. Mas na próxima aula, nós já vamos começar a especificar algumas enfermidades e a ensinar um pouquinho de como você pode tratar. Vai curar? Não, gente, uma sessão você não consegue. Falar 30, 40 minutos você não consegue. Mas você entendendo o que é aquela fisiologia, você entendendo o que é aquela ciência, você vai falar, peraí, eu tenho isso, então eu vou procurar ajuda. E eu tenho não a cura de tudo, mas a solução para uma qualidade de vida, para você melhorar com as dores, para você melhorar com a sua mente, para você sair da depressão, dessa ansiedade. Gente, é da noite para o dia? Claro que não. Mas juntos, sempre ali, estando, pedindo a Deus também, você tem que orar também, pedindo Deus cura, Deus me mostra o que eu tenho, porque tem pessoas que não sabem nem o que tem, ok? Então vamos lá. Quando falamos em ansiedade, depressão, fobias, compulsão ou vícios, muitas vezes buscamos o quê? A causa externa. O que é a causa externa? O que a ansiedade causa em mim? Eu fico com as mãos bem frias, suada, tem pessoas que começam a se coçar, coça a cabeça, parece que o corpo inteiro fica com urticária. Pessoas começam o coração a acelerar e, enfim, outras coisas. Então, a pessoa só olha aquele ali, ó, os sintomas, aquela causa externa, mas não procura uma ajuda para entender da onde vem aquilo. Ah, não, eu estou com ansiedade hoje, é porque eu perdi um dinheiro, então fiquei ansiosa. Não, a ansiedade não vem de uma reação, tá? Ela não é de uma reação. A ansiedade, ela já está alojada devagarinho, 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 e anos, até vir a causa externa.
A ansiedade só chega até o seu corpo depois que ela já lutou com você no intelecto. Então você precisa tratar a causa e não só os sintomas. Isso nós vamos aprender também. A forma mais útil de olhar para o adoecimento emocional é entender o que ocorre por dentro de você e não só por fora. Eu sou portadora hoje de fibromialgia já há 20 anos, então eu me aprofundei em fibromialgia, depressão, insônia, dores físicas, que são dores terríveis. Você entorta o pé, você entorta a mão, você cai e várias coisas, a mente não funciona direito, são várias coisas. Só que eu ia no médico, eu ia no reumatologista, eu ia no psiquiatra, eu ia no psicólogo, tomava 17 remédios por dia e nada resolveu. Eu hoje estou curada com terapia? Não, mas hoje eu tenho qualidade de vida. Hoje eu consigo só tomar 2 remédios por dia. Eu cheguei a engordar 86 quilos. E com o tratamento de terapia mental, eu já emagreci 14 quilos. Ainda preciso emagrecer mais um pouquinho, porque eu engordei 26. Então eu preciso emagrecer pelo menos mais 10 quilos. Mas eu já consegui com terapia. Quanto tempo você está fazendo terapia para ter emagrecido 14 quilos? Olha, com a terapia, com o shiatsu, a acupuntura, com um tratamento de emagrecimento mesmo, com dieta, eu já tenho 6 meses, tá? Porque antes eu estava focada na minha mente. Não adianta você emagrecer e você continuar com compulsão alimentar, que era o que eu tinha. Eu comia as emoções. Eu comia emoções. Eu não estava com fome. Não era fome, eram emoções. Eu ficava triste, eu comia. Eu ficava alegre demais, eu comia. Estava sozinha, eu comia. Estava com a namorada, eu comia. Sempre aquela compulsão. Tem pessoas que vão para os vícios. Tem pessoas que, sexualmente dizendo, é viciado. Tem pessoas que não querem sair de casa. Tem fobia. Tem síndrome do pânico. Etc, etc, etc. Então, nós temos que tratar não só os quilos que vieram no corpo, mas nós temos que tratar o que causou essa compulsão alimentar, né? Então, no mínimo, para você emagrecer aí 20 quilos é 1 ano. Você pode emagrecer até com 3 meses. Existem várias coisas aí hoje que eu provo para você que com 3 meses você emagrece 20 quilos. Porém, passou aqueles 3 meses, você vai engordar tudo de novo e quando não engordar mais. Então, 1 ano é o que o cérebro precisa para você entender. O cérebro, ele não sabe o que é real, ele não é que ele não sabe, ele não difere o que é real do que eu estou vivendo aqui agora ou do que eu estou pensando. Eu estou falando com vocês, ele está entendendo que eu estou dando uma aula. Mas se eu fechar os olhos e continuar falando, ele não está vendo vocês, mas ele vai entender que eu continuo dando a aula. Então Então nós temos que fazer o quê? Tirar aquela compulsão alimentar daquele problema causado na infância, tá? Ou pelos pais, pelos avós, ou pelos irmãos, ou por um professor, ou por um coleguinha. Então, nós temos que tratar emocionalmente essa pessoa durante aí 4 pessoas até 5 meses, com vários tratamentos para emagrecimento, auricultura, acupuntura, shiatsu, ventosa, tudo isso vai tirar dor daqui e do corpo, ok? Então, vamos lá, nós precisamos correr. O que chamamos de transtornos? Existem alguns manuais de diagnóstico com centenas de nomes para transtornos, foram aqueles tanto de transtornos que eu mostrei para vocês, que é aquele diagnóstico feito por mim, estudos por várias coisas que eu já estudei, que
que a gente vai falar durante o ano, não serão durante esses 7 dias, ok? Mas o transtorno é algo que é alguma emoção que está dentro de você, e eu te mostrei que são várias emoções que nós sentimos, tanto boas quanto ruins, ativas e reativas. E essas emoções, elas ficam desreguladas. Eu posso sentir tristeza? Sim, ela só não pode durar mais de 3 dias. Eu posso sentir compulsão alimentar? Sim, não pode durar mais de 3 dias. Tudo que dura 2, 3 dias já passa a ser algo desregulado, alguma disfunção, pode ser emocional, pode ser orgânica, aí nós temos que estudar, ok? Emoções nós vamos trabalhar com duas etapas, que são hormônios, que são vários tipos de hormônios produzidos por glândulas, e neurotransmissores. Então, orgânico e mental, neurotransmissores, tá? Mental, e os hormônios que são físico, que orgânico. Então, vamos lá. Essa combinação de hormônios e neurotransmissores, ela é uma combinação química, tá, gente? É uma sensação, são emoções, todas aquelas que eu já falei. Ela vai trazer pra gente o quê? É o que eu quero muito trabalhar com vocês nesses 7 dias, é o quê? Confiança, dominância, né? Eu preciso dominar os meus sentimentos. Peraí, eu não vou comer. Eu hoje consigo dominar. Eu tinha muito problema, muita compulsão à noite, na hora de dormir, porque eu vou pra televisão e adoro assistir filmes. Ali eu fico 2, 3, 4 horas. Tem vezes que quando eu assusto, já é de madrugada. Então dá muita vontade de comer. Então o que eu tô fazendo agora? Eu faço pipoca, sem gordura, sem nada, né? Tem aquelas vasilhinhas, eu vou ensinar isso tudo a vocês. Deu compulsão alimentar, começa a comer pipoca. Não coloca muito sal, não coloca nada, gordura, nada. Pipoca com minúsculo sal ali. Ai, mas eu não gosto disso. Mas eu também não gosto. Mas você quer ficar gorda ou quer emagrecer? Eu consegui emagrecer assim, eu vou te ensinar como emagrecer, né? Então nós vamos falar aí da tristeza, como ter serotonina, melatonina, como conquistar, porque eu tenho muita deficiência de serotonina, melatonina e dopamina. Então eu tenho que tomar às vezes um B12. Então isso tudo, gente, tem cura. Você cura, Deise Matos, psicoterapeuta? Não. Psicólogo não cura, médico não cura. Ninguém pode dizer que cura. Nós damos qualidade de vida. E se você for curado pelos remédios ou por um milagre, gratidão. Mas falar que curamos, não. Mas garantimos resultados. Entende? Porque também, gente, é aquela questão. Eu falo pra você assim, eu tenho muito resultado com exercício de pilates que eu faço, quiropraxia, ventosa, acupuntura, shiatsu, tudo, eu faço tudo em mim. Então eu tenho um resultado absurdo, meditação, hipnose, eu tenho um resultado absurdo, mas tem pessoas que não se entregam, ou o organismo dela não é igual ao meu. Eu tomo chás, eu agora faço velas aromáticas. Gente, vocês podem não acreditar, mas até cheiro muda o seu estado mental. O ambiente que você está muda o seu estado mental. E quando você muda o seu estado mental, na primeira sessão, você já sente no corpo. Tem pessoas que saem do meu consultório, que elas chegam em casa, elas me agradecem. No outro dia elas dizem, Deise, eu não dormia e desta vez eu dormi 8 horas direto. Eu sou uma pessoa que tenho muita insônia, mas porque eu às vezes fico com preguiça de fazer tudo que é necessário fazer para ir dormir, para ter um sono de qualidade. Por quê? Porque eu me perco no celular, porque eu me perco nas séries. Então, como que eu quero ter uma qualidade de sono? Para você ter uma qualidade de sono, impreterivelmente você tem que ir para a cama até as 23 horas.
Não pode ser menos que 21 horas e não pode passar de 23 horas. Você tem os hormônios certos, que eles são corretos. Ele tem os horários dele para funcionar. Então a gente faz tudo errado. Às vezes você quer ir pra balada, você quer ir beber, maratonar a série, aí fica lá até meia-noite, 1h da manhã, chega no outro dia, tem que levantar para trabalhar, ou mesmo que se você não tem que levantar para trabalhar, você levanta tarde, que aí é pior ainda. Você vai arrastar seu dia inteiro. Aqueles hormônios que você precisava para alimentar, serotonina, melatonina, dopamina, endorfina, não vai. B12 que fica aí, gente, o B12 nosso não é desgastado só por sol, por cortisol, não é. É sono. Mas eu durmo 8 horas, eu durmo 7 horas, tem paciente que fala isso pra mim. Eu durmo 7, 8 horas por dia. Tá, mas qual horário que você tá dormindo? Como está sendo a qualidade do seu sono? Tem pessoas que só dormem com a televisão ligada. Eu era uma. Aí a sua mente fica perturbada a noite inteira com aquela falação, porque aquilo que eu falei com você, o seu cérebro, ele não entende que ali é uma televisão, que era só entretenimento e que agora você dormiu, esqueceu a televisão ligada e que o seu cérebro não pode absorver. Não, ele não entende. Tudo que está sendo falado, propagado, ele está ouvindo e amanhã você vai ter tudo aquilo que foi programado. O que você tem programado na sua mente? O que você tem repetido? A sua mente está ouvindo. Seu coração está sentindo. Depois vamos falar também, nesses 7 dias não, mas vamos falar muito sobre a lei da atração. Eu fiz estudos quânticos. Gente, vocês não têm noção a magnitude destes estudos. Tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu sinto acontece. Tem gente que fala assim, nossa, você tem uma boca. Não, não é eu que tenho uma boca, não. Eu senti, a vibração foi tão grande que eu senti, falei e pensei. Aquilo acontece. Aí então eu vou ficar milionária. Você fica. Você fica milionária. Só que temos que alinhar pensamento, sentimento. O que eu falo. O que eu vejo. Aí eu falo, tô lá, medito, eu sou rica, eu sou milionária, eu sou linda. Gente, eu meditei tanto este ano, o ano passado, na verdade, 2025. Eu meditei tanto e eu sou linda, eu sou magra. Eu vou falar uma palavra aqui. Foi o que eu falava, tá? Eu sou linda, eu sou magra, eu sou gostosa, eu sou poderosa. O dinheiro vem a mim com facilidade. E é verdade. No ano de 2025, se eu não perco a memória, se eu não estou enganada, foi em setembro, não foi em agosto, não. Setembro eu comecei com essa meditação. Eu sou linda, eu sou poderosa, eu sou gostosa, eu sou magra, eu sou loira, eu posso tudo, o dinheiro vem a mim com facilidade. Eu saí do aluguel. Hoje eu estou numa casa de 2 andares, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu emagreci já 14 quilos, mas vou emagrecer mais 10, que aí eu tenho que parar, porque senão a gente, quando já tá mais velha, né, gente, a gente envelhece, vai ficando tudo enrugado, aí já não tem jeito. Eu comecei da papada, gente, porque você vai emagrecendo, o rosto vai derretendo. 57 anos, né, bonito? Então agora eu preciso que começar a colocar uns botox. Agora eu ainda achava que com 50 anos eu já ia querer, mas aqui, ó, eu vejo que já começou a dar as ruguinhas. Foi eu emagrecer, galera. Começou a dar as ruguinhas. Emagrecer é bom? É maravilhoso, mas o que que perde primeiro? Fala sério.
perna que eu não queria perder, bumbum que eu não queria perder e o rostinho aqui, olha, ó, não dá, já tá ficando, já tô precisando aqui, ó, pra descontrair, né, pessoal? Mas é verdade. Então vamos lá, pessoal, vamos falar também sobre disfunção emocional, sobre a intensidade e autonomia que você tem. O que é uma disfunção emocional? Eu já até havia falado, vou repetir. Eu recebo uma notícia ruim. Estamos aqui num grupo de 10 pessoas hoje. Aí as 10 pessoas receberam a mesma notícia. Soltaram uma bomba em Jerusalém. Mataram 5 crianças e 17 adultos. Como que você vai receber essa notícia? Eu fico muito triste. Mas essa tristeza passa em questão de 5 minutos. Porque ali eu já alimento a minha mente com outra coisa. Por quê? Hoje, o que eu posso fazer por Jerusalém? Orar. Pedir a Deus. Mas eu posso ir lá cuidar dessas crianças? Não, é Jerusalém. Eu tô no Brasil, em Belo Horizonte. Mas eu posso, na minha igreja, tem caravanas que estão indo para Jerusalém, levar dinheiro, comida. Eu posso ajudar? Posso. Então eu vou ajudar. Eu não posso ajudar. Todo mundo pode. Nós não podemos, infelizmente, mandar roupa, mandar alimento, porque a viagem ficaria mais cara. Mas todo mundo pode dar 10 reais. Todo mundo pode dar 50 reais. Todo mundo não. Alguns podem dar 5 reais, 10, 50. Tem uns que podem dar 1.000. Cada um tem a sua realidade, mas todos podem ajudar. Não adianta também, eu vou falar depois, né, sobre atração, a lei da atração. Tudo que você manda para o universo devolve para você. O que você tem mandado para Jerusalém? Nada. É isso que você vai receber, ok? Tá tudo bem. Você não é obrigado a mandar nada para ninguém, ajudar ninguém. Às vezes tem um parente seu necessitado, às vezes de um remédio você não consegue comprar. Às vezes sua mãe tá aí lutando para comprar um gás e você tem o dinheiro, mas não compra porque senão vai faltar para o final de semana. Aí eu te digo, tudo que você faz, quando eu digo universo, gente, é para Deus, é para o universo, é para o parente, é para o vizinho, é para você mesmo, é próximo. O universo é o próximo, porque quando você ajuda o próximo, você está ajudando a Deus. A Bíblia não fala isso? Quando você ajuda um pequenino, você está ajudando a Deus. E Deus não fica devendo ninguém. Então, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tem uma reação que volta para mim. É a lei do retorno. E esse aí você pode ficar tranquilo. Ninguém fica longe dele. Tudo que você falar de alguém volta para você, tudo que você pensar de alguém volta para você, tudo que você sentir de alguém volta para você, e tudo que você fizer por alguém volta para você. A Bíblia fala que quando você dá um copo de água a um pastor, a um pequenino, Deus te devolve em bênçãos sem medida. O seu galardão é alto. Isso na linguagem cristã. Na linguagem católica também é a mesma. Mas tem outras pessoas, né? Com outras religiões. Aqui não estou falando de religião, respeito qualquer uma. Mas às vezes, por eu ser cristã, e eu sou pastora, você vai me ver falando algumas coisas assim, biblicamente, e eu quero assim já te pedir perdão de antemão, não quero ofender você, não quero ofender sua religião, o que você pensa, o que você acredita, tá? Eu não tô aqui pra falar de nada a não ser de terapia, tá bom? O sol nasce para todas as religiões, existe o bem e o mal dentro de todas as religiões. Existem os bons pastores, os bons padres, os bons macumbeiros, os bons ateus. Eu não sei todas as religiões, tá, gente? Mas tudo tem o bem e o mal.
Então não tô aqui para falar mal de ninguém, eu respeito você de todo o meu coração, eu amo a tua vida, mas estamos aqui para falar de terapia, mas é só para alinhar, porque você vai me ouvir falar muito de Jesus, às vezes a gente tem mania de falar, misericórdia, tá? Então não fique chateado comigo, não tô aqui para acrescer a minha religião e diminuir a sua, em hipótese alguma. Estou aqui para te respeitar, para ser respeitada, tá bom? Para te amar, para cuidar de você e quero também o seu carinho, o seu cuidado. Mais uma vez eu vou falar como que eu posso cuidar de você. Deise, como posso te ajudar? Gente, vai lá no YouTube, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, escreve lá gratidão. Você pode me chamar de pastora, de doutora, de você, de senhora, do que você achar melhor, tá? Tem uns que me chamam de doutora Mel, doutora Deise, Deise Matos, qualquer coisa, me chama do que você achar melhor, tá bom? Título não vai fazer ou desfazer o meu conhecimento, ok? Eu vou diminuir um pouco este vídeo, nós vamos dividir para dar uma parada, para você tomar uma água, pra gente respirar um pouquinho, ó. Beijo, até lá.